Falar dos 100 anos do Jornal à Tarde é falar de 100 anos da propaganda baiana. Eu acho que um aspecto a se ressaltar em relação à história do Jornal à Tarde é a relação que ela sempre manteve com as agências de propaganda, né? Essa relação sempre foi uma relação de cumplicidade, uma relação onde o Jornal à Tarde sabe perfeitamente, entende perfeitamente que as agências são, de fato, um dos maiores, se não o maior parceiro comercial do jornal. Ela tem a compreensão, que isso é uma coisa que é preciso seja dito, que nós que fazemos propaganda temos a consciência que nós somos, poderíamos dizer, nós somos um pouco o sustentáculo do processo democrático. Nós sabemos que as agências de propaganda e a propaganda em si, ela permite que a imprensa seja livre. Para vender o seu peixe, você anuncia nos populares de à tarde. Agora, para embrulhar o peixe, qualquer um serve. 92% das pessoas preferem os populares de à tarde. Falar da tarde não daria um livro, daria uma enciclopédia. Em 100 anos de atividade, ela não só ajudou o desenvolvimento do mercado baiano, mas principalmente do mercado publicitário. Pra você ter uma ideia, o primeiro anúncio mídia exterior, em 1931, foi feito pelo Jornal à Tarde. A Tarde era um grande estimuladora de campanhas ousadas, campanhas inovadoras, campanhas com caráter social. Eu me lembro, e eu fui um participante disso, de uma campanha que o jornal fez em relação à Paralela. Na maior parte dos casos, este é o resultado final dos acidentes na Avenida Paralela. E em quase todas as ocorrências, a imprudência dos motoristas é a principal responsável. Pense nisso quando entrar na Paralela. Grande incentivador, inclusive de movimentos sociais e campanhas sociais que eram todas geradas e tinha muitas delas iniciativas dali do próprio departamento de marketing. Em 1988, um deputado federal chamado Fernando Gomes, que nos bastidores era conhecido como Fernando Kuma, pela mania que ele tinha de perguntar, mas como é isso? E aí ele apresentou um projeto de divisão da Bahia. Esse projeto gerou uma grande comoção no meio intelectual e na população como um todo. E Jorge Calmon, do Jornal à Tarde, procurou a Assembleia Legislativa e liderou um movimento de oposição a esse projeto, para que a Bahia não fosse dividida. Parece impossível, mas querem dividir a Bahia. Querer dividir a Bahia é invadir o seu lar, dividir a sua casa, separar para sempre irmão de irmão. É como separar a corda do pau, calar para sempre o berimbau. Dividir a Bahia é como separar Castro de Alves, Rui de Barbosa, Dorival de Caymmi, Caetano de Veloso, Gilberto de Gil, Glauber de Rocha, Jorge de Amado, Maria de Betânia e Gal da Voz. Não é hora de dividir a Bahia, é hora de somar, de multiplicar. Mesmo porque só Deus pode separar um Dodô de Osmar e mãe menininha do Gantuá. Compareça aos postos credenciados, levando seu título de eleitor e assine a emenda popular contra a divisão do nosso Estado. Esta é uma luta de todos os baianos. Nós, inclusive, fizemos aquela memorável campanha
dos 70 anos do Jornal à Tarde, com o ator José Wilker. Desde bem cedo que esse moço não mentia, nos terreiros da Bahia teve um samba confirmar. E do moreno tão vibrante acima, virá ser a lamparina mais brilhante do lugar. À tarde, Léa, Léa, à tarde, Léa, Léa. Ele cresceu por esses bicos e sobrados de orixás e afamados capoeiras e mil coronéis. Andou em bonde, passeou de marinete, por aí tentou 7 nos bons tempos do meu réis. Léa, Léa, à tarde, Léa. E hoje em dia já cumprida a profecia, é o chamego da cidade e ninguém pode esconder que da janela da Bahia tudo sabe, tudo espia e não tem me canjerê. É o primeiro da cidade, um amigo de verdade, sempre perto de você. À Tarde, 70 anos de verdade. Sempre houve uma relação muito grande entre criatividade e o Jornal à Tarde. O jornal, sobretudo na época de Arthur Couto, investia muito, ajudava muito, prestigiava muito, tudo que girava em torno da criação. Gostaria de citar um personagem que a gente se emociona, realmente. Que é Arthur Couto, que foi assim, uma figura muito, muito pioneira no jornal. Eu tenho uma ligação com ele assim, muito próxima, pessoal, por várias situações assim, de dificuldades que eu tive na minha vida profissional e que ele me ajudou. E sempre estava uma alma assim, muito generosa e que foi pioneiro, né, em todas essas coisas que diz respeito ao mercado publicitário. Ele qualificou, ele profissionalizou, ele estimulou. Arthur tinha um negócio, eu acho que ele era um publicitário nato, à frente de um veículo de comunicação. O Arthur Couto não somente era preocupado, né, especificamente com as campanhas ligadas ao próprio veículo, não, mas ele estimulava a organização, né, da área de propaganda. Ele chamou a nossa agência, que na época se chamava Divisão Associados, para expor um projeto ousado para a época, que era o lançamento da edição dominical, né, do Jornal à Tarde. E aí, meu amigo, o que eu me lembro é que depois dessa à tarde de domingo, desse lançamento lá no AMB, eu acho que a propaganda da Bahia mudou. Bom, a tarde teve a iniciativa de criar um departamento de marketing na década de 80, né? E eu tive a felicidade de ser nomeado para ser o gerente do departamento, né? E foi uma iniciativa muito interessante para o jornal, porque deu uma visibilidade ao jornal, não apenas localmente, mas fora, né? Pelé, quando ele fez o 1000º gol, a tarde vibrou. Os grandes personagens do século frequentam as páginas da tarde há 75 anos. Hitler, quando ele se revelou gênio do mal, a tarde declarou guerra. Os grandes personagens do século frequentam as páginas da tarde há 75 anos. Então, existia uma mídia aqui no mercado muito engraçada, chamada Dani Oliveira, que ela lutava até as últimas consequências para não ganhar esse espaço em branco. E um dia, depois de muito discutir com o industrial para que não rode, meu anúncio está chegando, ela viu que não ia mais conseguir segurar, ela pegou um táxi, correu para o jornal, entrou no Jornal à Tarde, no industrial, tentou convencer o profissional a não rodar o jornal. Quando ela não conseguiu, ela arranjou um banco, subiu na máquina, sentou literalmente na máquina e impediu que
que o jornal começasse a ser rodado naquele momento. Claro, nesse momento, todo mundo dentro do industrial caiu na risada e aí ela ganhou a batalha e o jornal, e o anúncio chegou a tempo e o jornal foi rodado com o anúncio da agência dela. A Tarde fazia muitas campanhas comunitárias e uma delas foi uma campanha feita para a Semana do Trânsito. E essa campanha seria assinada por um anunciante, que era a Copene, que ficava no polo de Camaçari. E a agência, que era Engenho Novo, para agilizar as coisas, criou duas campanhas, uma para apresentar à Tarde e outra para apresentar na Copene. E o atendimento da agência se deslocou para Camaçari. Quando o diretor da Tarde, que era Arthur Couto, viu a campanha, ele ficou emocionado, achou que era uma campanha muito criativa, e ele falou: não quero dividir essa campanha com ninguém. Aí Fernando Passos disse: não, mas Arthur, a campanha já mandei para a Copene. Ele disse: não tem problema, ele falou uma palavra, vou sequestrar essa campanha. E ele ligou para o diretor da polícia da PM, que era amigo dele, o Coronel Paraíso, falou: Paraíso, eu preciso que você me prenda um sujeito que está indo com o carro tal e tal e não deixe ele passar aí, e manda ele voltar e se apresentar no Jornal à Tarde. Pô, mas o que ele fez, Arthur? Não fez nada não, mas é que ele não pôde chegar em Camaçari com essa campanha. Explicou a ele o que era o assunto. E quando o Tarcísio, que era o atendimento, chegou ali no posto de polícia estadual de Camaçari, né, ele foi detido e disseram: você tem que voltar e se apresentar no Jornal à Tarde. E a campanha saiu somente com a assinatura da Tarde e criou um tremendo problema para a agência, que depois teve que se explicar com a Copene, teve que criar uma campanha exclusiva para a Copene para atender também o desejo do cliente. Bom, gente, 56 da Publivendas Moria, 100 do Jornal à Tarde, conseguimos estabelecer uma parceria muito importante para o desenvolvimento da atividade publicitária. 34 anos depois de lançada a Tarde de Domingo, posso afirmar: nada existe na Bahia como uma edição de A Tarde após a outra. Então eu acho que é um marco para a Bahia. Eu acho que a Bahia se orgulha disso, né? São poucos os jornais. Eu não me lembro agora de mais de um jornal por 100 anos. Então, eu acho que isso aí deixa a gente como um baiano orgulhoso. Acho que o jornal vai permanecer, depois de mim, depois de nós todos aí, vai continuar aí, sempre nos informando e nos ajudando a viver e ter uma vida melhor, sermos uma humanidade melhor.